A ansiedade, ela é a doença do e se? E se não der certo? E se eu não corresponder à expectativa? E se não gostarem de mim? E se eu falar alguma coisa de errado? Mas eu vou te contar uma coisa. Hoje eu vou te explicar como é que a ansiedade nasce no teu corpo. Por quê? Para resolver qualquer problema ou situação, a gente precisa conhecer a situação. Na verdade, não tem como a gente encontrar soluções para um problema sem conhecê-lo. E sim, é possível curar, resolver a ansiedade de vez na tua vida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga e atuo na área com um olhar integrativo sobre o meu paciente. Então, bora lá, sem enrolação. A ansiedade é a doença do e se. Esses e se estão todos pautados num futuro que nem existe e que muito provavelmente, abre aspas, não existirá. E esse futuro, esses e se que você coloca lá no seu futuro, eles nascem aonde? Eles nascem lá no seu passado. Você consegue olhar para o seu futuro pensando no seu passado. Você está arraigado em dores que nasceram lá atrás na sua vida, lá na primeira parte da sua vida, quando você ainda era uma criança. Então, como é que a coisa funciona? Eu vou tentar ser bem sucinta e clara aqui. Quando nós nascemos, nós somos um pacotinho de nada, né? Quer dizer, a gente já tem algumas coisinhas ali dentro da gente, inclusive uma dessas dores já está instaurada dentro da gente. E aí a gente nasce e vai vivenciando situações que podem ser problemáticas, até traumáticas, situações que são difíceis, independente da situação em que a gente viva, independente da família, de ser uma família amorosa ou conflituosa, de ser uma família com muito poder aquisitivo ou uma família mais simples, todo mundo passa por situações complicadas. E vai subjetivando essas situações na sua vida. Cada um faz isso de uma maneira diferente. E aí a gente fala aqui na psicologia, em algumas linhas da psicologia, que existem 5 dores existenciais que são as principais, que é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Se você parar para perceber, qualquer um dos seus problemas de vida tem relação com uma dessas 5 dores. E aí você foi subjetivando essas dores lá na sua infância. Uma delas sempre é a dor mais forte na nossa vida. As outras também existem, mas uma sempre vai se sobressair. E a gente consegue descobrir qual é essa dor, eu vou te contar um segredinho, a partir do corpo da pessoa e de algumas outras características. Eu posso até fazer um outro vídeo aqui, se você tiver interesse nisso, você me conta. Talvez até você consiga descobrir qual é a sua principal dor existencial e aí fica muito mais fácil resolver. Mas calma, a gente vai chegar lá. E aí você subjetivou essas dores de uma maneira específica. E aí é como se o seu corpo, é como se a sua vida fosse criando barreiras, fosse criando estratégias para que você não vivencie novamente uma dessas dores. Então, digamos que a sua dor principal é o abandono. Você vai criando barreiras, você vai criando, de certa forma, um exército para não vivenciar o abandono novamente. Vai guardando ela dentro de ti e vai colocando um exército, assim, um muro ao teu redor para não viver de novo esse abandono que você vivenciou lá na sua infância. E a ansiedade é o quê? Onde é que a ansiedade entra aí? É quando o seu subconsciente detecta assim, ai, peraí, essa situação pode me fazer viver de novo aquela dor lá do abandono. E aí, esse exército que você criou, ele empunha as armas. Então, a ansiedade é a sua forma de se proteger para não viver novamente uma dor que você não soube viver e você guardou dentro de si. E vê, você não soube viver porque você era uma criança. Todos nós temos essas dores. Todos nós subjetivamos e vivemos, temos essa barreira, esse muro. Até porque a ansiedade é uma situação natural, ela não é uma doença, ela não é uma patologia. Ela é uma resposta natural na nossa vida diante de algumas situações específicas, ela é muito válida. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova
Você fica ansioso, você fica retomando as coisas na sua cabeça, você confere várias vezes se tem o que é necessário. Quando você vai viajar, você fica, será que eu peguei aquilo? Será que eu peguei isso? Será que quando eu chegar no aeroporto não vou ter esquecido isso? Não vou... Entende? Isso é uma ansiedade normal, natural. Só que ela pode se tornar patológica. Quando? Quando essa barreira fala, esse exército fala assim, peraí, talvez a gente viva de novo aquela dor. Joia. Você entendeu? Você tem um exército te avisando e aí te trazendo todos aqueles sintomas que fazem com que você se sinta extremamente ansiosa, que talvez vire até uma patologia na sua vida. Aí você tem sintomas físicos, a mão sua, o coração palpita, e você não consegue dormir, você fica irritado, você tem sintomas emocionais, você fica com dor de barriga, você... E aí toda essa ansiedade é esse exército te falando, talvez tu viva de novo aquela dor. Como é que resolve isso? Começando lá no começo, aonde o teu e se nasceu? Primeiro a gente vai descobrir qual é a tua principal dor existencial. Esse exército está te defendendo de viver o quê? Por quê? E aí a gente vai olhar e vai falar assim, tá, então a gente precisa arrumar estratégias, porque a gente não tem como evitar viver uma dor, não é verdade? A gente não tem como evitar situações complicadas. A gente não tem como evitar, por exemplo, lembra lá no começo que eu falei, de ser mal interpretado. A gente não tem como evitar que uma pessoa não goste da gente. A gente não tem como evitar de cometer um erro. Mas a gente pode criar estratégias para aprender a viver com este nosso lado que não é perfeito. Para que a gente não sofra novamente aquela dor como a gente sofreu lá atrás. E para que a gente consiga enfrentar as situações da vida sem viver todos esses esse, porque a gente tem estratégias, é como se a gente tivesse armas para a gente se deparar com uma situação de eu preciso falar em público, mas eu estou muito mais ansiosa do que eu deveria estar. Porque eu acho que eu vou errar, porque eu acho que podem não gostar de mim, podem me vaiar, podem me xingar, podem... alguma coisa assim. Eu vou criar estratégias, mas para isso eu preciso fazer uma investigação, para isso eu preciso trabalhar com um profissional que, em primeiro lugar, acredite, tal qual eu, que a ansiedade tem cura. E não só a ansiedade, tá? Diversas outras doenças de cunho emocional. Mas aí a gente pode falar isso em outros momentos. Tem cura, a gente consegue resolver com um olhar integrativo, corpo, mente e espírito. E eu te contei aqui qual é o caminho que a gente faz com a mente. Mas aqui, na psicologia que eu faço, que eu atuo, a gente também vai olhar lá no corpo, onde está a tua ansiedade. E a gente também vai olhar para o teu lado espiritual. Então, esse era o meu vídeo de hoje. Eu espero que você tenha compreendido a minha explicação sobre como a ansiedade se instaurou na sua vida. Eu estou aberta a qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer coisa que você queira me dizer. Ficou alguma dúvida? Quer me perguntar? Manda nos comentários. Me procura lá no TikTok, que eu faço bastante videozinho lá. E era isso. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha com quem pode se beneficiar. E se inscreve no meu canal, me ajuda a crescer. Vamos disseminar a boa palavra da cura, vamos disseminar a boa saúde mental por aí. Combinado? Um beijo grande e até a próxima.